A gente tenta, por isso que a gente não para de falar, né, Júlio? Porque a gente tenta falar, mas não dá conta. Falta sempre mais uma palavra. Não dá conta, né? Exceto a Gabriela, que não precisa, né? Mas a poeta insiste. Fantasia verdade de mentira e da alteridade do inconsciente. Denuncia que palavras mentem sobre o real. Só existe a verdade mentirosa, né? Em seu esforço de dizer o indizível, Tiane celebra o impossível, o limite da palavra, a solistência, comemora o amor ao saber e denuncia que a letra, as palavras, são meros semblantes do real, véus que velam o nada, como podemos ler em Ser em Sua Essência. Introdução, frases. Aí a Tiane escreve: enquanto louco, o homem vê a vida não como ela é, mas como ela realmente é. Um elogio ao real, um convite a voar fora da asa, com sua liberdade do dito, que nomeia um pássaro em voo pleno em seu poema Ser Diferente. Bom, como disse o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra, mas o esforço poético insiste que também há um caminho no meio da pedra a ser escrito. Então, acho legal, assim, pensar o poema como esse esforço de também cavar no meio da pedra algum caminho, né? Mas sem precisar de ter um caminho certo, né? Acho que isso que você falou do vazio é uma coisa muito interessante, como a gente ouve isso de muitos poetas e muitos artistas, como precisa do esvaziamento do ser, muitas vezes, para se brotar uma criatividade, algo que, se você fica buscando muito racionalmente, não vem, né? É aquela coisa de quando a gente está querendo falar alguma coisa, mas aquilo é tão difícil de ser. Quando você tenta botar em palavras, às vezes você não consegue. E às vezes o corpo fala, né, muito mais do que as palavras. Às vezes o ato, as entonações, os silêncios, a pausa. Os silêncios. Eu me surpreendo muito com essa coisa do silêncio, né? Como numa leitura você vê como os hiatos dos silêncios, eles muitas vezes falam muito mais do que as palavras. E isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo também. Você vai, eu como atriz, né? No começo você quer falar, você quer textos enormes, e depois você entende que às vezes poucas coisas dizem muito mais, né? E a coisa da metáfora também, né, que você disse da poesia. Que ter um espaço vazio entre as palavras. Esse mistério. Para que algum sentido se faça para cada um, né? Mas é na pausa mesmo. Acho que era até o Tom Jobim, né, que falava que a música acontecia na pausa, né? No entre. Esse lugar do entre. Sim. É muito importante, né? Eu achei interessante a Gabriela trazer o tema do silêncio para nós, porque ele é muito inquietante, né? O Umberto Eco, naquela coluna que ele mantinha numa revista italiana semanal à época, ele dizia que os nobres compraram silêncio se encastelando nos castelos, né? E aquela plana insistência para todo mundo ficar bem longe deles e para poder ver o inimigo bem antes, né? Porque tinha aquele espaço ali do vazio e do silêncio. E que hoje, daqui a pouco, serão vendidos pacotes de silêncio, porque não há mais silêncio. Tanto que vocês nos consultórios, no divã, precisam do silêncio, né? Você sabe o que eu ouvi hoje? Eu fui no meu médico lá em Ipanema, no Grêmio, que eles conhecem, então, ele disse o seguinte: como tem muitos mendigos agora, né? Você sabe que acabou, o silêncio acabou assim, completamente. Assim, eles ficam brigando a madrugada inteira, a gente até riu, porque eles olha só, teve uma briga aqui entre eles aqui de madrugada, 6 horas da manhã, que todo mundo teve que acordar com os mendigos brigando e gritando ali em Ipanema.
É uma Eu me coisa, lembro daquele uma coisa do impressionante. um jazzista, Thelonious Monk, Thelonious Monk. né? Que ele Maravilhoso. dizia que não há nada mais barulhento do que o silêncio. Então, eu acho também importante a gente marcar que tem 2 tipos de silêncio para os gregos, né? Tem o cílio e tem o tácito. É bem interessante. O Lacan trata disso num seminário sobre, eu acho que é sobre o ato analítico. O cílio é um silêncio que você não tem mais nada para dizer. O Arnaldo Antunes também tem uma música interessante, quando ele fala que antes da voz havia o silêncio. Antes do silêncio não tem nada. Então é o nada. É aquilo do qual a gente não pode dizer. O tácito não, é aquilo que eu quero dizer uma coisa, mas eu fico calada. Tem a ver com recalcado. Agora, tem o silêncio, que é o vazio, que não tem palavra, onde a palavra não vai. Eu acho que é daí que brota o poema. Que é quase uma coisa meditativa, né? Quase uma meditação. Quando você... É o buraco mesmo. Tem uma música do Arnaldo Antunes, que é porque eu não estou lembrando, a letra é incrível. Eu acho que chama O Silêncio. Daqui a pouco eu vou procurar no Google o que foi. Você acha que brota dessa esterilidade que ele também pode causar? Eu acho que faz dizer o indizível, que diz o indizível. Eu acho que a arte consiste exatamente nisso. Que aí tem uma certa semelhança com o ato analítico, talvez, né? E com o final da análise, né? Você faz com que aquilo que não se diz Seja surja. É difícil falar isso, mas isso é uma arte, né? Porque ele é palco também para o fantasmático, né? Quando se trata de psicanálise, ele pode servir também como palco fantasmático. Perón e Seganfredo falam bastante. Foram autores da minha publicação. Fantasma, né? Tem muito a ver com o fazer poético também. Porque ali naquele lugar do buraco, do vazio, você constrói alguma coisa, você inventa alguma coisa. A poesia, eu acho que é uma invenção exatamente ali onde não existe significação nenhuma. Agora, o Lacan chama também o analista de poeta, né? Que é o poeta do ato. Gostei disso. É, muito interessante. É porque ele dizia que não era poeta, né? Que não é, que ele era um poeta. Eu não sou poeta, eu sou poata. É, porque a poesia dele era exibir esse objeto que falta.